Jimmy Butler é o novo Sixers. Será que vai levar o Sixers para o título da NBA? Durant bateu na cara do Draymond Green, que xingou ele de volta. Ok. Curry tem a vida destruída pelos comentários do podcast do Buzzer Beater. Laver finalmente passa bem. E o Melo? Vai pra onde? Bauru Basquete tá de olho, hein? É com esses e outros assuntos que a gente começa aqui o nosso podcast do Buzzer Beater. Eu sou o Heitor Facini, um dos criadores do canal, e eu tô aqui com o Felipe Haguerrara. Tudo bem, Felipe? Ei, Heitor, tudo bem? Eu não tô tão bem assim, né? Meu querido Nuggets não está mais tão bem na temporada, mas em contrapartida a gente teve uma semana movimentadíssima, com mais treta, com mais acontecimentos ao redor da quadra do que na quadra em si, né? Pra quem falava que a NBA ia ser pacata e monótona nesse ano, eu acho que a pessoa tá um pouquinho enganada, sabe? Você não acha, Felipe? Oxe, demais. Pelo menos pelo que a gente tá vendo nesse começo de temporada, os principais times que a gente via da última temporada tendo temporadas não tão boas, brigas e até, o nível de competição, muitos times acima dos 50% de vitórias e podendo entrar nesse bolo dos playoffs aí. Então, aí os times estão relativamente bem. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir algumas coisas para você que está ouvindo esse podcast. Bom, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, já deixa o like pra gente, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos também, se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Se você está ouvindo em algum agregador, segue o nosso podcast por esse agregador, compartilha com seus amigos e dá sua notinha nesse agregador. Se você está ouvindo no Spotify, entre uma canção aí do João Neto Frederico e da Anitta, ouvindo nosso podcast no Spotify, segue a gente no Spotify também. Avisa seus amigos que estão ouvindo aí, que estão ouvindo o mix do Funknejo 2018, para eles dar uma conferida no podcast do Buzzer Beater também, que eu acho que eles vão curtir. E agora chegou aquela sessão, a sessão tradicionalíssima do nosso podcast, Felipe, que é o Felipe Responde. Que a gente nem fala mais que você foi sorteado para responder as perguntas, que você sempre vai ser sorteado. O Felipe responde o que os nossos fãs querem saber. Eu sou o guru do basquete. Apenas uma pessoa sabe mais de basquete no Brasil do que você, Felipe. Sabe quem é essa pessoa? Quem? Eu quero saber. Eu não conheço, mas eu acredito que tem alguma pessoa. Eu quero saber que eu vou quebrar as pernas dela. Bom, Felipe, a primeira pergunta é do Ed Albert. Como você enxerga o futuro do Doncic e do Mavis? Como você enxerga esse futuro, Felipe? A gente tá, desde as prospecções do Doncic entrar na NBA, colocando muita fé no potencial dele como estrela, e o fato dele ter entrado no Mavis, que tem esse legado de um estrangeiro como seu principal jogador, a gente imagina que vai ter um casamento muito bom. Tava com aquelas especulações, né, toda aquela questão de boicote, sei lá o quê, mas até aí a gente não sabe o quanto isso realmente vai impactar no futuro do time. Eu acho que o que a gente pode ver é, daqui a algumas poucas temporadas, nem tantas, um Mavis bastante competitivo. Até nessa temporada mesmo, eles estão tendo um desempenho melhor do que a gente esperava. Eu acho que eu daria, temporada que vem, dependendo do que eles conseguirem no draft e quem eles conseguirem na agência livre, não duvido do Mavis brigando por playoff já. Faz sentido o Mavis brigar por playoff já na próxima temporada. Tudo bem que é uma conferência bem difícil de você entrar nesse bolo dos 8 aí, mas de qualquer maneira, dependendo de como o time aproveitar, acho que mais a free agency do que o próprio draft, dá pra brigar. Já que a gente tá falando de times que no momento estão na parte de baixo da tabela, agora a gente vai com a pergunta do Let's Zone. Eu acho que eu falei seu nome certo, Let's Zone. Se o Cavs continuar fedendo, tem chance de boa pique ano que vem? Fedendo é um adjetivo sensacional. Cara, com certeza. Tudo bem que as regras para o próximo draft já mudam, né? E sim. A gente fez um vídeo aí, se vocês quiserem, vocês procurem no YouTube, explicando como é que vai funcionar o draft do próximo ano aí. Mas o que tudo indica, eles pelo menos têm grande chance de ficar com pelo menos uma pick top 3, pelo que a gente está vendo hoje.
Uma coisa que eu vi esses dias, retrospecto de escolhas do draft do Cavs não é lá muito bom. Tipo, só quando tem algumas escolhas muito óbvias, como foram LeBron James e Kyrie Irving, que eles escolhem realmente bem. É que também depois de um tempo eles tentaram fazer muitas trocas, né, para deixar esse time É, isso é competitivo, verdade. o que envolveu muitas picks de primeiro round. Sim, é que, tipo, era mais quando eles realmente estavam mal e ainda tinham picks boas. E, tudo bem que isso é o clássico, é o Anthony Bennett. Mas, tipo, quando eles não selecionam as coisas muito óbvias e o cara ser muito bom, eles dão azar. Mas isso aí é papo para outro momento. Falando de outro time ruim, o Brian Monteiro faz uma pergunta bem aberta para você, Felipe. Fala mais sobre o Orlando Magic. E aí, o que você tem para falar sobre o Orlando Magic? Orlando, terra do Mickey, né? Grande. É uma terra de Todo mundo gosta. fantasia. Terra de fantasia, todo mundo gosta do Mickey. O Orlando tá tendo uma temporada, até agora, a gente pode chamar de mediana, né? A gente não tem uma base para falar que esse time vai ser altamente competitivo em alguma etapa do resto da temporada. E eles, até pelo menos, os últimos jogos, eles conseguiram uma série boa aí de vitórias e só 2 derrotas nos últimos 6 ou 7 jogos, 6 jogos, eu acho. E então, acho que é muito cedo para tentar colocar qualquer peso em cima desse Orlando Magic e, na verdade, a gente precisa mais ver como é que vai se projetar para o futuro algumas peças deles, né? Porque a gente está imaginando que esse time consiga virar realmente competitivo no futuro se as apostas deles em Jonathan Isaac, Mohamed Bamba para o futuro vão dar certo. Porque, por enquanto, por mais que Evan Fournier tenha feito bons jogos, Vucevic também esteja no bom momento, ainda está muito nebuloso o que esse time pode fazer, né? Cara, e é real, né? Tipo, eu falei de time ruim, mas o Orlando tá em nono, né? Tipo, ele não tá tão mal assim, né? É engraçado isso. Então, Bom, mas é justamente isso. É um time que a gente não sabe o que pode fazer. Pode tanto acabar em sexto, sétimo, como pode acabar em décimo, 11º. não dá pra saber mesmo. A gente não consegue ter confiança neles. Bom, agora a gente pode falar do Phoenix Suns. O Phoenix Suns deve tancar? Já tem Booker, Ayton, Jackson, Ariza, entre outros. Isso será um time do futuro? E aí, você acha que o Phoenix deve tancar, Felipe? Olha, teoricamente, olhando pelas peças jovens que tem no papel, eu imagino que a melhor opção seria já buscar algumas vitórias nessa temporada, porque vai ser a questão de tentar encaixar muito jovem ainda nesse time. Porém, pelo que a gente está vendo hoje na temporada, pode até compensar, né? Dar uma tancada esse ano, mas também eu não sei quem desse próximo draft também encaixaria de maneira boa nesse Suns. É, O realmente, que a não tem gente um sabe. PG tão bom assim, né? Então, a única coisa que a gente sabe do Suns é que o Devin Booker vai ser o foco ofensivo desse time, que o DeAndre Ayton tem um bom futuro nesse time, pelo que ele vem mostrando nesse primeiro ano dele até agora. Aí, até aí, eu só tenho algumas incógnitas em relação, talvez, ao Josh Jackson, ao Michael Bridges. Eu também concordo com você. Só que eu acho que a única coisa, assim, é que eu não sei se o Phoenix Suns tá escolhendo tancar ou se eles estão perdendo porque o time tá bem ruim mesmo, né? Eu ainda Então, fico nessa dúvida. eu também tô com essa dúvida, porque o mais lógico para mim agora seria eles tentarem buscar algumas vitórias, mas eles não estão conseguindo de maneira alguma. Eu acho que um time que vai buscar um Trevor Ariza na free agent, eu acho que o objetivo deles não era tancar, assim, né? Mas quem sou eu, né? Eu não sou Steve Nash para dizer do Suns. Agora, falando de outro time ruim. E de um jogador que também não é muito bom, não. Só eu que eu vejo o boicote contra o Lonzo Ball também. Sei lá, mano. Eu vejo ele bem posicionado toda hora e o pessoal não passa a bola, enquanto ele é um baita assistente. Douglas da Silva. Só pra galera entender, time ruim, no caso, é o Lakers. E eu torço pro Clippers e eu tenho que usar minha carta clubismo nesses momentos que falam do Lakers. Você acha que o Lonzo Ball é boicotado, Felipe? Carta clubismo voltando no baralho, usou um monstro que renasce para reativar ela. Cara,
A liga, desde que ele entrou, tem um certo boicote em relação, pelo menos, à imagem dele, né? Muito por conta do efeito LaVar Ball. Eu concordo com ele em alguns aspectos, que o Lonzo Ball ele tem um bom posicionamento, ele é um bom passador, ele é até um bom defensor, coisa que muitas vezes as pessoas não colocam no papel, não evidenciam. Mas eu não tenho visto muitos jogos do Lakers, para falar a verdade, para dizer que não estão passando a bola, não estão olhando direito para ele. Mas também é aquele negócio, você vai passar a bola em alguns momentos decisivos, quando alguém está aberto, quando o cara está realmente tendo um bom aproveitamento das conversões de cestas dele. E ele ainda não provou ser esse grande arremessador ou grande carregador de bola que ele provou ser em UCLA, né? Ainda que eu acho que ele tá melhorando um pouco nessa temporada, ele melhorou o arremesso dele, mas eu acho que a primeira temporada dele ficou muito marcada na trajetória dele, na imagem dele, né, Felipe? Ficou, com certeza. Eu também acho que ele tá evoluindo, né? Tudo bem que ele retomou, depois do incidente lá com o Rondo, ele retomou a posição de titular do time, mas ainda assim, ele não é, por exemplo, aquele jogador que o time confia para terminar um jogo, sabe? E, eu, E e só você falou do Rondo, eu já não sou tão fã do Rondo assim, mas tirando essa parte de lado, eu acho que o Lonzo é mais jogador que o Rondo. eu também acho, pelo menos no momento. Para mim, assim, o Rondo tem uma coisa sensacional que eu vejo nele, que ele é um dos caras que mais sabe ler o jogo e que sabe organizar o time. Ele é um cara que tem uma cena sensacional dele, acho que organizando a defesa do time numa última posse do adversário, que era ele organizando o posicionamento do Kings. E, tipo, lá você vê como o cara entende de basquete. Porém, ele declinou, né? Ele nunca teve nenhuma boa presença coletiva no time. Não, e também existe o Playoff Rondo, que aí é outro jogador, né? Né? Esse é o Rondo que o Lakers quer, né? O duro é saber se eles vão para os playoffs, né? Mas isso também é papo para outro podcast. Bom, quem fez essa pergunta foi o Douglas da Silva. E tem duas perguntas falando do mesmo assunto. O Burrito Assassino pergunta: Bucks consegue levar o West? E o Vinícius Martins pergunta: seria o Milwaukee Bucks o time a bater o Golden State Warriors numa eventual final? E aí, seria? Eu não vejo por que não. Até porque o Bucks tem aquele negócio que a gente repete e já estava esperando acontecer, que é ter um bom treinador para organizar esse time que tem muito talento. Ele conseguiu, o Budenholzer está conseguindo tirar o máximo dos jogadores que ele tem, das principais estrelas, dos jogadores de rotação, de um jogador desacreditado que era o Bledsoe. Eu não sei se o encaixe hoje com o Golden State seria fenomenal. É um time que é o que a gente estava falando, talvez um time como um Boston ou um Utah tenha mais encaixe para bater o Golden State, mas o Milwaukee eu não vejo por que não dar uma canseira nesse Warriors. Eu acho que o Milwaukee ainda precisaria evoluir um pouquinho na área defensiva. Porque quando o time tem uma defesa muito bem estruturada, o Golden State ainda sente um calorzinho, assim, né? Então, aí eu não sei. Eu acho que seria isso. Mas, apesar de todas as tretas do Golden State, que a gente vai comentar mais pra frente, eu ainda acho que nenhum time consegue bater o Golden State Warriors. No momento ainda é difícil de ver isso, por mais que esteja acontecendo todas essas coisas que a gente vai comentar, o Golden State ainda é hoje a franquia mais, o time, o elenco, a formação tática mais completa, né, da NBA. Bom, a gente tem aqui mais uma pergunta do Bruno Fagner Isviderski, que eu acho que é uma pergunta interessante aqui, hein? E se o Bradley Beal fosse pro Lakers, iria mudar muita coisa? O que você acha, Felipe? Primeiro, Com você acha que certeza. essa troca ia ser possível? E você acha que esse seria um jogador certo pro Lakers? Primeiro que o Lakers precisaria ceder algumas das suas peças jovens, né? O Beal é hoje o principal jogador desse Wizards e qualquer perspectiva que esse Wizards tenha de montar um time competitivo passa por ter o Beal no elenco. Então, se essa troca
acontecesse de alguma maneira, teria que envolver alguns jogadores jovens e com potencial e, sei lá, talvez um Kuzma, o próprio Ball. Agora, o encaixe dele no Lakers, com certeza ia servir. Você pensar que esse time tem alguns jogadores aí que são dominantes na hora de carregar a bola, da transição, a movimentação sem a bola do Beal é sensacional e ele com certeza conseguiria alguns espaços livres nesse time. Eu acho que é bem por aí mesmo. Porque, tipo, muito se disse que o Lakers montou essa temporada um time com mais com mais bola, com mais segmento e tal, para o LeBron não ter que se preocupar tanto com a armação. Mas a gente sabe que em toda a carreira do LeBron, ele sempre deu muito certo quando tinha jogadores chutadores do lado dele. E o Bill é muito esse cara. E é assim, um cara sensacional, de nível All-Star para ele ter do lado, então com certeza faria alguma diferença. Aqui, ó, falando do LeBron, agora o Nicolas Dias Araújo. Como vocês acham que seria a carreira do LeBron James se ele tivesse escolhido o 76ers ao invés do Lakers? Ele falou também que o nosso canal é ótimo e mandou os parabéns. Valeu, Nicolas. Um abraço para você e um abraço para toda a sua família. E aí, você acha que seria diferente? Como seria diferente o futuro do LeBron no 76ers? Eu, na verdade, odeio muito fazer esses what ifs, tá ligado? Mas vamos brincar. Eu não sei o quanto seria interessante o encaixe do LeBron com esse time do 76ers. Mas por conta da presença do Ben Simmons, que por mais que eles teriam duas opções de transição com a bola na mão, entre ataque e defesa, tiraria muito a possibilidade de algumas movimentações, algumas jogadas que normalmente o LeBron domina a bola, né? Eu realmente não sei também, mas uma coisa eu acho. O encaixe não é muito bom no Lakers, pelo menos até esse momento. Do jeito que a gente tá falando também, provavelmente o Lakers vai emendar uma série de 7 vitórias depois desse podcast. Só para contradizer a gente. Mas enfim, o encaixe já não é muito bom no Lakers. Eu acho que no Sixers ele teria os jovens, ele teria a possibilidade de um futuro bom e teria jogadores melhores ao lado dele. O que você acha disso, Felipe? Hoje, se ele fosse para o Sixers, por exemplo, ele teria a chance de ir para mais uma final seguida para enfrentar um Warriors na final. Porque o Sixers é um time que hoje já se projeta como um time a ficar lá no top da sua conferência, de encarar uma final de conferência, e com o LeBron, a gente sabe que o efeito LeBron é muito grande e ele aumentaria até essa perspectiva do time. Bom, agora a gente tem... Teve uma galera que comentou também no canal falando sobre os meus comentários sobre o Kyrie Irving no último podcast. Cara, eu acho que talvez a gente pode ter se soltado muito, a gente fala algumas coisas, porque, tipo, o nosso podcast é para ser o mais suave, mais papo possível, porque os vídeos mais sérios a gente faz durante a semana no canal. Mas uma coisa que vocês vão ter que se acostumar é que se a gente realmente não gosta de um jogador, a gente vai falar mal deles. A gente pode maneirar do jeito que a gente fala mal, né? Porque às vezes a gente exagera. Quando você tá no bar bebendo com um amigo falando, às vezes vocês exageram também, né? Mas a gente vai falar mal. Eu não gosto do Kyrie Irving. E quando eu achar que tem que criticar mesmo, tem que criticar, como tinha no início da temporada. Tá certo? Que nem o Felipe vai falar mal do Oscar Schmidt quando precisar, né? Eu vou, pode deixar. Só jogar na mesa. Mentira, não consigo. Rapaz, agora tem duas perguntas do SCP Jeffin, que a primeira é: por que o Steve Kerr não tem a mesma hype do Greg Popovich e do Brad Stevens? Cara, eu acho que eu vou querer responder essa, porque, tipo, não sei se o Jeffin lembra quando o Golden State Warriors estourou na NBA, que foi lá foi 2014, 2015. Depois do Spurs ter ganho a NBA, depois do Miami Heat do LeBron. Cara, eu acho que o hype do Brad Stevens naquela temporada, na temporada seguinte, foi maior do que o próprio Popovich, do que o hype do Steve Kerr. Eu falei errado, do Brad Stevens não.
hype pro Steve Kerr naquela temporada, na temporada seguinte, foi maior do que o Greg Popovich do Brad Stevens. E eu acho que hoje é muito porque a galera fica nessa de panela, de que o time já é muito bom, que é muito fácil dirigir o Golden State Warriors. Você acha que é isso, Felipe? Ou eu tô falando merda aqui? Não, concordo com você, Heitor. E também eu acredito que tem algumas diferenças aí. Por exemplo, o Greg Popovich é um cara com uma carreira estabelecida e vitoriosa na NBA. E não é, tipo, uma carreira com um período curto. O Greg Popovich está sendo competitivo na NBA desde o final dos anos 90. Já o Brad Stevens, ele é um cara que, em muitos momentos das suas temporadas, ele enfrentou lesões que levariam muitos a acreditar que o time dele não conseguiria sequer ir para uma final de conferência. Já o Steve Kerr, como você disse, ele teve um momento de hype dele e também passa por isso a questão de o hype do Golden State Warriors aconteceu mais com o Curry tendo a cara desse time do que o Steve Kerr sendo celebrado como um revolucionário. Então. Eu acho que também, tipo, o Brad Stevens é o novo, o Greg Popovich é o velho, Steve Kerr tá nesse limbo, né? Não tem. Então. Não existe mais a necessidade de exaltar tanto Steve Kerr. E é o que você falou também, tem muita questão do Golden State ser um time odiado. Então, Tem muito disso. E ele perguntou sobre um assunto que eu acho que agora é o nosso primeiro assunto desse podcast, que é um assunto que ele perguntou e o Everton Martins perguntou também. Ele pergunta: se o Carmelo foi pro Golden State Warriors, o Kerr recupera ele? Ele mandou ainda uma hashtag jornalista brasileiro. Somos jornalistas brasileiros. Abraços. O Everton Martins perguntou: e aí, vai uma pergunta boa. Carmelo será um dia campeão da NBA? Cara, eu acho que se acontecer o que o Jefinho falou, o Carmelo vai ser campeão da NBA, né? Eu acho que é isso. eu não tenho o código de barra para provar que eu sou brasileiro, né? Então, nós tá nesse impasse aí. Verdade. Mas vamos pensar direito. O encaixe, como a gente já falou, o encaixe do Carmelo Anthony hoje na maioria das equipes não é um encaixe muito bom, porque ele não é necessariamente um jogador, ele não é um jogador que vai conseguir contribuir muito entrando como um titular, e saindo do banco de reservas, ele mesmo saindo do banco de reservas, ele é um jogador de 1 contra 1, um jogador de segurar a bola e puxar para a isolation. Tem algumas pessoas até que acreditam que ele é um excelente chutador de três, um excelente jump shooter, mas eu acho que eu até já falei em algum vídeo, já até puxei algumas estatísticas que, na verdade, a gente vê que o Carmelo ele é um cara mais clutch do que realmente bom na consistência de conversão de bolas. Então, por exemplo, eu acho que o encaixe dele no Golden State Warriors seria difícil, mas com certeza, com o time que tem e também com a eficiência que eles têm de renovar jogadores ultrapassados, eu acredito que ele conseguiria fazer o Carmelo jogar. Então, eu acho que talvez tem dois times que eu imagino que poderiam ter alguma chance do Carmelo. O Golden State Warriors é um deles, porque o Golden State Warriors... Steve Kerr é um técnico muito inteligente, que sabe... Tem três times, na verdade. Steve Kerr é um técnico muito inteligente, que sabe o que tirar de jogadores que não são tão encaixados mais com a NBA moderna. E eu acho que o Golden State Warriors é um deles. O outro que eu vou falar, me veio na cabeça agora, aliás, que é o San Antonio Spurs, que é o único time hoje na NBA que valoriza a bola de meia distância. Na verdade, é um time muito baseado em bola de meia distância. E a gente sabe que o chute que o Carmelo é bom não é o chute de três, não é o chute de perto da tabela, é o chute de meia distância. E hoje não vale porra nenhuma na NBA, mas o San Antonio Spurs valoriza. E o outro time, eu já vou engatar outro assunto, cara. O outro time é o Philadelphia 76ers. Que foi até um dos rumores de onde vai o Carmelo. Porque, tipo, pra contextualizar as pessoas que estão ouvindo e não sabem disso, tem altos rumores de que o Carmelo Anthony
tá colocado de lado na NBA do Houston Rockets até conseguir um time para ele que ele vai rescindir. A gente não precisa nem comentar se isso é certo, se isso é errado. Eu acho errado, mas que o erro do Houston Rockets não é o Carmelo, mas eu não sei o que acontece lá dentro. Mas, enfim, até fizeram uma piada com o Mike D'Antoni durante uma coletiva. O Mike D'Antoni começou a tossir e falou que estava meio doente. Aí perguntaram zoando ele: e aí, Mike D'Antoni, é a mesma doença que o Carmelo tem? Você pegou dele? O Carmelo não tá mal fora porque tá doente. Essa é a situação. E por que eu acho que o Carmelo seria bom nos Sixers, Felipe? Porque eles precisam de um power forward. E na teoria, o Melo é esse chutador que eles precisam muito de chutadores. Eles não têm chutadores. O que você acha disso? Não, eu concordo. Eu acho que ele poderia ser um encaixe. Como eu disse, ele não é um jogador que vai expandir muito a quadra, né? Ele não vai ser aquele cara que vai conseguir ficar se movimentando no perímetro, como ele já mostrou que não conseguia performar muito bem fazendo esse tipo de função no próprio OKC. Agora, vendo as necessidades do 76ers, vendo que é um time que está disputando um topo de conferência, que está disputando vaga de playoff lá nos mandos de quadra, eu acho que dá para ter um encaixe. Eu acho que é uma coisa boa. E falando dos Sixers, chegou um jogador no Sixers, né? Puta, eu acho que seria a coisa mais interessante de se comentar nessa semana se não tivesse acontecido outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, hein? Fica ligado, hein? A coisa que aconteceu foi que Jimmy Butler foi pro Philadelphia 76ers, finalmente acabou essa novela, graças a Deus, graças ao santo Luka Doncic, acabou essa novela. E o Dario Saric foi pro Minnesota Timberwolves junto do Robert Covington. Teve mais outras coisas nessa jogada, mas eu acho que não vale a pena comentar porque é só para fechar o negócio, né? Bom, Felipe, o que você achou dessa troca? A gente já fez um vídeo falando sobre essa troca e tá no canal, confere aí que eu acho que vocês vão curtir, o vídeo ficou até legal. Mas o que você achou dessa troca, Felipe? Quero saber de você. O 76ers, ele tá buscando fortalecer, tá buscando juntar mais peças, mais estrelas nesse time, já, na verdade, desde a free agency, né? Então, o que a gente vê agora com a chegada do Jimmy Butler, a gente já viu que, por exemplo, quem vai ser tirado da rotação vai ser o Markelle Fultz, né? Sim, E Markelle Fultz. aquele free throw. Cara, coitado do Markelle Fultz. Eu riria, só que eu acho que eu tenho muita dó dele, porque, cara, se alguém for ver algum highlight do Markelle Fultz no college, ele não era isso, nem perto disso. Ele não. Aconteceu alguma coisa, cara. Aconteceu alguma coisa. Tenho certeza que aconteceu alguma coisa. E aí, também com a chegada do Butler agora, eles adicionam um cara que é um dos melhores all-arounders da NBA. O cara faz basicamente bem tudo. Agora, o que as pessoas têm algum receio é sobre a presença de vestiário dele, né? A presença dele como um jogador de grupo. Ele é um cara que muitas vezes controla muito a bola e principalmente que ele joga o nome de companheiro de equipe na coletiva de imprensa como se não fosse nada. E o 76ers tem até um texto do Bleacher Report falando, né, sobre isso. Eles estão pensando mais que o talento dele pode assumir esse risco, né? É uma ideia bem comum na NBA, né? Tipo, apesar de não conseguir entender o encaixe, a maioria dos times sempre tenta juntar o máximo de talento possível, né? E isso funciona normalmente. Funcionado, né? Desde sempre na NBA. Então, o que eu acho estranho é que, tipo, tem algumas coisas que ficam encucado. Eu nunca gosto quando o time queima etapas do processo. Por exemplo, o Philadelphia 76ers não está desesperado ao ponto de precisar trocar peças do futuro para ter o Jimmy Butler. Não é um caso do Houston Rockets, que o Houston Rockets, se não for bem nessa e na outra temporada, o time vai implodir. Isso é certeza para todo mundo. Não é como um caso de qualquer outra equipe que o time acaba implodindo. Então, isso é um problema.
E eu acho que, tipo, eu sempre fico com o pé atrás quando isso acontece, sabe? O Wolves queimou etapas e não foi um resultado muito bom. Eu acho que poucas pessoas, principalmente poucos torcedores do Wolves, vão achar que foi uma troca boa que eles fizeram na temporada passada pelo Butler. Existem outras equipes que fizeram isso e não deram muito certo. Eu não tenho levantamento, seria até legal fazer um levantamento, tipo, quantos times que queimaram um processo, queimaram a etapa de processo de reconstrução, deram certo ou não. Por exemplo, o Boston Celtics fez isso na temporada passada, deu certo, né? Trouxe Kyrie Irving queimando algumas coisas e conseguiu. Mas eu não sei, eu sempre fico meio com o pé atrás. O que você acha disso, Felipe? Que um dos grandes problemas também desse 76ers não é, tipo, eles estão num processo, queimando a etapa do processo, sendo um time de meio de tabela. Eles estão lá no topo, eles estão brigando e eles vão continuar brigando e vão terminar lá. Então, a gente fica sempre com o pé atrás, realmente, principalmente com a chegada de um jogador que a gente não entende como ele vai realmente encaixar nesse time. Ele tem talento para surpreender, ele tem talento para ganhar jogos para o 76ers, mas ao mesmo tempo ele tem o talento para desestabilizar a equipe. Eu realmente não sei, né? Mas, tipo, eu torço para que dê certo. Porque apesar dos pesares, eu gosto muito de Jimmy Butler, eu gosto muito do Ben Simmons e eu não gosto tanto do Joel Embiid. Mas os outros eu gosto bastante. E o Darius Saric no Wolves, Felipe? O que você acha disso? A gente sempre falou entre a gente que a gente gosta muito do Dario Saric, né? A gente gosta muito do jeito europeuzão dele de jogar. Ele não é necessariamente um cara que deveria ficar só se movimentando sem a bola. Eu acho que o Saric poderia, por exemplo, ter mais situações de bola na mão. Não sei se isso vai se concretizar no Wolves, mas chega um jogador que pode ter um encaixe legal nesse time. Ele vai adicionar algumas armas que eu acho que talvez o Wolves ainda não tivesse. E dar Então. mais destaque para os protagonistas deles, né? E o Saric é muito bom, né? Pô, eu lembro na primeira temporada, quando eu ainda era seduzido pelos encantos da serpente Joel Embiid, o Saric jogou melhor que o Embiid naquela temporada. E olha que ninguém ligava muito pro Saric. Bom, Realmente. aí, eu acho que é isso, né? Tipo, já demos bem esse assunto dos Sixers e a gente pode andar um pouco. Cara, eu acho que o momento mais tenso dessa semana foi quando um dos jogadores mais legais dessa temporada quase se lesionou, né? Caris LeVert. Caris Ele se LeVert. lesionou. Não, mas é que, obviamente, ele se Podia ser lesionou. algo. Parecia Seria algo. algo muito pesado, muito pesado. Ainda mais com essa Ah, temporada de superação do Caris LeVert, realmente jogando bem, ninguém dava muita coisa pra ele. Cara, se ele se lesionasse, eu ficaria muito triste. não, e de uma maneira que, assim, quando a gente vê um jogador tendo um entorse tão grande assim, que parece ter quebrado, a gente tem sempre o medo dele não voltar o mesmo, né? Aí foi um lance que deu muita aflição de ver. Eu não vi ao vivo, eu vi por vídeo, por repetição, então você fica repetindo até ver o que realmente aconteceu, e aí você fica crente de que já era, acabou a temporada dele, acabou o Caris LeVert evoluindo, mas graças ao bom Pai do céu, tudo se resolveu bem. Finalmente, cara, eu fiquei muito aliviado, fiquei muito feliz que isso aconteceu. E é isso, é muito bom, é mais uma pontada rápida falando sobre ele, porque agora vem um momento legal desse podcast que o Felipe tá esperando muito para falar sobre isso. O Golden State Warriors está sendo implodido por dentro. Para contextualizar quem tá ouvindo. Cara, a gente elogiou tanto esse time do Golden State Warriors, porque às vezes até fico meio que assim, de não ter sido mais a gente zoando, assim, né? Porque, cara, na mesma semana, Stephen Curry se lesionou. Stephen Curry que vem sendo o melhor jogador do time do Warriors nessa temporada. Depois do Stephen Curry se lesionar, na última terça, foi quarta-feira, segunda-feira. Segunda-feira, a gente tá gravando isso aqui na quarta-feira, o Kevin Durant e o Draymond Green quase saíram nas vias de fato dentro da quadra, porque o Draymond Green pegou um rebote, saiu batendo pro ataque, e o Kevin Durant ficou pedindo a bola.
numa prorrogação, no último lance, contra o Clippers. Enquanto o Clippers estava ganhando, o Clippers acabou ganhando o jogo. Graças a Deus, esse time é maravilhoso, só me dá alegrias. E o Durant saiu reclamando com ele, saiu reclamando com ele. Tanto que no vestiário, Draymond Green chamou o Durant de vadia repetidas vezes. Tem um vídeo dentro da quadra que dá pra fazer uma leitura labial daquelas do Fantástico que falam que o Durant falou "That's why I'm gonna leave here", alguma coisa do tipo. E Draymond Green foi multado, recebeu uma punição, ficou um jogo fora, e dizem que os dois não estão entre se falar. Agora espaço seu, Felipe. Todo mundo já entendeu o que aconteceu. Pode destilar seus comentários nada venenosos. Ô, louco, eu não vou falar nada venenoso. A gente trabalha com fatos aqui, a gente trabalha com apenas coisas concretas. Então, cara, primeiro que é muito bom ver esse time brigando, primeiro que é muito bom ver esse time de alguma maneira desincronizado, mas também, por um outro lado, acho que a gente ainda não consegue ver esse Golden State Warriors deixando o posto de favorito para ganhar o título desse ano. O que acontece? Você vendo a maneira como o Draymond Green ele se comporta, e muitas vezes, até pelo temperamento meio explosivo dele, ele prejudicou em alguns momentos o Warriors. Foi aquela suspensão na série contra o Cavs, foi repetidamente chutando as bolas de adversários. Ele tem algumas atitudes que a gente vê que em alguns momentos ele é desequilibrado. E também, para ser justo, o Kevin Durant ele foi o cara que mais pressionou, mas o time inteiro pressionou o Draymond Green sobre essa bola que ele não passou. E assim, o Draymond Green também sempre tiveram alguns rumores que o Draymond Green também nunca se deu bem com o Kerr, mas a gente pode ver que isso não teve nenhum efeito expressivo na cultura do Golden State Warriors. E também tem o fato de que tem a questão do Durant não ter definido ainda sobre a free agency, dele ter assinado mais uma vez um contrato de 1 ano com uma player option. Então, tem muita coisa envolvida aí que provavelmente eles já estavam meio que um de saco cheio do outro e explodiu num momento de tensão de jogo, né? Então, mas é que é estranho, né? Tipo, é até engraçado falar que o David West, quando saiu do Golden State Warriors, falou: existem coisas lá que vocês duvidam que ninguém sabe o que acontece. Foi quase um Gunter Schweitzer na Copa de 98, sabe? Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Cara, eu gosto do Golden State Warriors. Há de convir que eu gosto realmente do Golden State Warriors. Mas é legal umas coisas dessas no meio da temporada. Mesmo que não dê em nada, né? Tipo, dá mais emoção. Ah, sim. E isso abre também muita margem para como vários times vão se planejar, provavelmente depois chegando mais perto de fechar a janela de transferências aí. Vão ter alguns times que provavelmente vão se planejar para tentar pegar o Durant na próxima free agency, né? Eu acho que o Durant vai sair, mas não por esse motivo. Eu vejo outros motivos, que isso é papo para outro podcast também, ou para um vídeo nosso no canal, mas não sei, é interessante ver. Você acha que isso compromete as chances de título do Golden State? Você já comentou sobre isso, mas você vê isso? Eu achei uma coisa que eu acho é que, por ser o Golden State, parece que eles estão dando muito mais valor para essa coisa do que realmente é. Eu concordo com você nesse aspecto, tipo, tudo bem, é um caso a se reportar, porque são dois jogadores importantes desse time, um é uma das principais forças ofensivas da história da liga, o outro é uma das principais forças defensivas da história da liga e também um dos jogadores com os maiores QIs de basquete da história, que é o Draymond Green. Muita gente não dá esse crédito para ele. Mas eu acho que a princípio acho que a gente está tentando, a gente não, mas no geral as pessoas tentam criar um pouco essa, às vezes, ilusão de que isso pode ter um efeito muito grande para fazer esse time não realmente conseguir ir bem nos momentos decisivos. E é como eu disse, já existem algumas especulações, algumas reportagens, tipo, dizendo que
o ambiente em volta do próprio Draymond Green dentro desse Warriors às vezes causa algumas altercações. Então, eu acho que não tem muito efeito, não. Eu acho que também não tem muito efeito. Eu acho que esse time continua sendo o melhor time da NBA. Mas, cara, eu achei que esse momento nunca ia acontecer nesse podcast. Da gente acertar uma previsão absurda, cara. Você achou que isso ia acontecer? Eu não achei, cara. Você botava fé mesmo? Eu não botava muita fé. Porque a gente fala simplesmente por nada, né? A gente fala, vamos falar alguma bosta aqui e já era. E Pô, bicho. aconteceu. Só pra lembrar, no último podcast, no último episódio, eu falei que o Golden State Warriors ia perder algum jogo nessa semana. E não perdeu só um, perdeu 2 e o time quase foi implodido. Acho que foi a semana mais caótica do Golden State Warriors desde quando eles perderam a final pro Cleveland Cavaliers. E a gente tanto falou de Curry MVP, que o cara lesionou, né? Porra, bicho. Não, eu ainda tô desacreditado que eu acertei isso. Eu acho que é mentira. Acho que esses jogos não contaram. Cara, e também, tipo, vale lembrar que a gente falou mal do John Wall. John Wall jogou relativamente bem nos últimos jogos. Ele fez uma boa pra cá. sequência. Ele fez uma boa sequência. Tipo, foram 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota do Washington Wizards. Eu falei do Dwight Howard. Dwight Howard não foi tão bem assim quanto o John Wall. Há de convir. Mas também não foi mal. Foi o Dwight Howard, assim, que, tipo, não foi tão mal assim nesses últimos jogos, só pra ver nesses últimas partidas. O Dwight Howard fez um jogo de 17 pontos, jogo de 11 pontos e 9 rebotes. Não, um jogo de 11 pontos e 16 rebotes, na verdade. Diria que a gente acertou mais ou menos uma previsão e meia, né? Qual que era a sua outra previsão de time, Felipe? Eu nem lembro. Se alguém lembrar, comenta aí, porque a gente não lembra também. A gente não lembra, mas eu lembro. Uma a gente cumpriu, uma a gente acertou 100%. E teve o Denver também, que perdeu 4 seguidas aí, que a gente zicou, né? Isso a gente esquece, né? O Denver. O Denver. Mas, Felipe, então chegou esse momento. Qual a sua previsão maluca, Felipe? Qual a sua previsão maluca para essa temporada? Para essa próxima semana ou para a próxima temporada como um todo? Próxima semana. Falha minha. Que, para lembrar, hoje a gente tá gravando na quarta-feira, dia 14/11. Você tá ouvindo isso a partir do dia 16/11. Sexta-feira, feriadão emendado. E vale até o fim dos feriados emendados, né? O que vai acontecer nessa semana? Dia 14/11 até o dia 21/11. O que vai acontecer, Felipe? Eu acho que a minha previsão, aliás, foi sobre o Lakers. Eu acho que eu falei que o Lakers ia emendar algumas vitórias seguidas aí. Isso é verdade. Vamos ver se o Lakers emendou algumas vitórias. Foram 3 seguidas. Foram 3 vitórias seguidas? As últimas 3 foram seguidas. Desde que a gente gravou o podcast, eu não sei. Vou dar uma olhada aqui, peraí. Vamos dar uma olhada. E enquanto isso, você vai pensando. Enquanto eu tô dando uma olhada aqui no Data Buzzer Beater, o acervo de dados, nossos arquivos aqui, eu tô pedindo pro nosso estagiário, cientista de dados, dar uma olhada pra gente, mandar esse número. O nosso Instituto Data Foda-se. Bom, o Lakers emendou também uma sequência de 3 vitórias. Olha só, do dia 7 ao dia 11. Hoje o Lakers joga? Hoje o Lakers joga contra o Portland. E me deu uma série de 3 vitórias. Olha só, 2 previsões corretas, hein, Felipe? O Lakers venceu todos os jogos. Eu acho que tá virando o jogo aí, hein? A gente tá deixando de ser zica pra ser mãe de Ná. A gente tá on fire. Tá on fire. Diga aí, qual a sua previsão? A minha previsão, uma vai ser sobre o Clippers. Eu acredito que um jogador aí que tá despontando muito, um rookie, que é o Shai Gilgeous-Alexander, ele vai ter um jogo de mais de 30 pontos. E... Ousou, hein? Ousei. Acho que nem a mãe do Shai tá esperando isso. Hoje eu tô ousado, cara. Hoje eu tô no crime. E eu acho que eu vou ficar nisso. Eu não acho que eu vou ficar Não, mas você não vai fazer alguma previsão. Faz uma previsão sobre time, qualquer time. Chuta aí, a gente tá chutando certo? O rapaz falou que a gente queria que falasse sobre o Orlando um pouquinho mais, então eu vou fazer a minha aposta sobre o Orlando. O Orlando tá jogando agora, então não vou contar esse jogo. Mas eu acho que depois disso o Orlando vai engatar também uma série de vitórias seguidas aí até o nosso próximo podcast. 2 vitórias seguidas conta, então? Conta. São seguidas, né?
Uma vitória seguida é uma vitória seguida também, brincadeira. Eu vou fazer uma previsão sobre o jogador, eu vou falar de hooks também. Hooks. Que hook que eu vou falar, hein? Tô pensando aqui que hook que eu vou falar, vou dar uma olhada aqui. Uma bisoiada. O Wendell Carter Jr. vai ter um jogo com 10 blocos nessa semana que vai correr. Ele tá jogando agora, mas esse jogo vale também, porque só pra falar os status dele agora, o Wendell Carter Jr. tá com um toco. Se ele fizer mais 9, nesse jogo já conta. Já valeu. Eu coloco regra diferente que o Felipe coloca. E falando sobre times, a gente falou mal. De quem que a gente falou mal nesse podcast? Mavis, a gente falou do Mavis, né? O Mavis, só pra falar, nessas próximas semanas eles vão jogar com o time. Hoje ele vai jogar contra o Utah, e depois eles vão jogar com 2 City Warriors, depois eles vão jogar com Memphis, e vão jogar com o Brooklyn na noite do que a gente vai gravando o podcast da semana que vem. O Dallas vai vencer o Golden State Warriors com triplo-duplo do Luka Doncic com mais que 40 pontos. Agora você fez uma previsão maluca. Inclusive, Maxi Kleber vai dar 2 tocos seguidos no Kevin Durant. Isso eu quero ver. E o Durant vai ficar puto com o Maxi Kleber e vai ficar sentado pensando. Na próxima temporada ele vai pro Mavs. E na próxima temporada o Durant vai pro Bauru Basquete. Acho que ele vai. Já pensou ele no Lakers? Nossa, nem quero pensar. Eu acho que é difícil de acontecer, mas... Sim, sim. Seria da hora o Durant ir pro, sei lá, pro Memphis Grizzlies. Nossa, já pensou o Durant no Memphis Grizzlies? Ia ser louco. Ia ser uma coisa bastante divertida e improvável. Legal. Já pensou todo mundo no Brasil querendo assistir jogo do Memphis Grizzlies. Nem vai conseguir falar Memphis Grizzlies direito, né? Principalmente bêbado, é um nome difícil de falar sóbrio, né? Memphis Grizzlies. Bem difícil. Bom, Felipe, você falou do Shai, eu acho que é importante a gente ressaltar. Shai Gilgeous-Alexander está jogando muito bem. Muito, muito bem. Eu acho que, tudo bem que ele foi uma pick de loteria, todo mundo esperava que ele fosse bom, mas eu acho que ele tá surpreendendo ainda. Muito legal. E já que o Curry tá machucado, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar machucado. Felipe, pergunta, jogo rápido, bate bola. MVP, Giannis. Meu MVP vai ser quem? Eu acho que eu vou de Giannis também. Hulk do ano. Ainda sou Doncic. Doncic na cabeça. Defensor do ano. Defensor do ano? Essa foi pra te pegar, hein? Pensa num prêmio que eu não tô prestando atenção de maneira alguma. Nem eu. Eu vou falar Patrick Beverley, só pra chutar um nome e mudar dos nomes que eu chutei nas últimas vezes. Acho que eu ainda vou ficar com o Anthony Davis, que a gente apostou. Most Improved Player, Felipe. Como eu queria apostar no Jamal Murray, mas ultimamente... vamos pensar. Most Improved Player dessa temporada. Sei, mano. Bom, eu vou falar pela semana de recuperação. Caris LeVert continua no meu coração. Eu falei que não ia dizer Jamal Murray, mas eu vou sacar minha carta do clubismo. Por mais que hoje ele não esteja merecendo, talvez, eu acho que no decorrer da temporada ele é um cara que pode levar esse prêmio. Boa. Carta do clubismo sempre muito bem-vinda. Técnico do ano, Felipe. Técnico do ano? Eu fico com o Budenholzer. Vou mudar só pra não falar mais o cara sempre. Terry Stotts, o Portland tá muito bem. GM do ano. Isso me fez lembrar que eu falei do Pelinka. Cara, eu falei do... Não é o Mark Cuban, eu acho que é o Donnie Nelson. Eu chutei Donnie Nelson. Don Nelson. Cara, GM do ano. Eu vou continuar com o Masai Ujiri. Eu acho que pelo momento do Toronto ainda é ele. Eu também vou com o Masai Ujiri. Masai Ujiri manda muito bem, não tem coração nenhum. É um grandíssimo filho da puta, mas manja muito de basquete. Manja mais que nós. Também, ele devia estar fazendo esse podcast. Também, né? Porra, ele recebe pra caralho pra isso, não manjasse também? Pra puta que pariu, né? Aí durante muitas temporadas a gente podia dizer que o salário do Vladivac é questionável, né? Hoje ele tá questionando a sua fala, Felipe. Vladivac tá ouvindo isso lá em Sacramento e falando: esse Felipe Aguirre fala mal. Gostou dessa imitação do Vladivac aqui? É a melhor sotaque iugoslavo que eu já vi.
Mas é isso. Felipe, você tem mais alguma coisa a acrescentar nesse podcast? Eu tenho uma informação inútil aqui para acrescentar. Você sabia que, não contando as partidas de hoje, a maior sequência de vitórias ativa da Conferência Leste é de 2 vitórias? Sério? De quem é essa sequência? Washington. Ah, faz. Vou fazer um anúncio aqui. Comenta aí, galera. Esqueci de falar. Todo mundo que quiser mandar pergunta, manda aí. Mas tem um novo desafio se você chegou até aqui. Fala qual que é o seu time que a gente vai falar mal dele no próximo episódio. Porque é certeza que o seu time vai ganhar. Seu time vai ganhar pelo menos uma vitória. Uma vitória ele vai ganhar. Comenta aí o seu time na caixa de comentários ou no chat, que a gente vai falar mal dele no próximo episódio. E é isso, Felipe. Manda sua mensagem aí pra galerinha jovem que ouve esse podcast, acompanha nosso canal. Manda aí. Falem aí, meus caros millennials, meus caros jovenzinhos, geração XYZ aí, não sei mais em que geração tá, que tá cada vez mais não jogando basquete, jogando 2K, vamos sair um pouquinho, vamos respirar, vamos pegar numa bola de basquete de fato, vamos se divertir e também isso é um pouco de faço o que eu falo, não faço o que eu faço, porque eu passo a maior parte do meu tempo trancafiado no meu quarto. Mas muito obrigado pela atenção de vocês aí, pelo podcast. E muito obrigado também pela recepção que a gente vem tendo, tanto em números da participação de vocês com views, como também a participação ativa com os comentários, com as perguntas. Então continuem fazendo isso, que a gente ama vocês. E para complementar um recado para a galerinha millennial, é sempre bom lembrar que é melhor você guardar esse dinheiro que você vai gastar bebendo no fim de semana e pensar no futuro, porque a nossa economia está quebrada, a nossa economia vai continuar quebrada, e é bom você sempre pensar e fazer as suas reservas financeiras para quando a nossa economia ficar mais quebrada ainda, como nos próximos 4 anos. Buzzer Beater também é educação financeira. Muito obrigado a todo mundo por ter acompanhado a gente até aqui, se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí. E é isso, galera. Falou, é nóis, a gente tá junto, a gente se vê semana que vem. E a gente se vê durante essa semana nos nossos vídeos. Que falta só 2 pra finalizar a prévia, né, Felipe? Você achou que a gente ia terminar essa prévia, Felipe? Cara, olhando pelo calendário, a gente ainda tem até o Natal. Depois do Natal já virava várzea, né? Depois, acho que passando depois de novembro já era demais, né? Mas a gente tá acabando, faltam só 2 times e logo mais vocês vão ver aí as prévias de Boston Celtics e Golden State Warriors. Se existir Golden State Warriors, até a gente lança essa prévia, hein? Que o time tá acabando. Tomara que não. É isso aí, galera. Falou, é nóis. A gente se vê por aí. Abraço. Beijão. Taú patrocina nós. Falou.